Laila Tove. Eu resolvi dar um tempo naquele vídeo, que eu estava preparando para a gente a respeito da cidade de Damasco. Pelo fato de que as coisas estão correndo muito, e eu tenho percebido que é melhor a gente dar vazão hoje, ao conhecimento a respeito do momento de hoje, daqui para frente. Porque não que não seja importante saber que a grande tribulação ocorreu a partir de 2011, com a queda de Damasco, quando os Estados Unidos, mais alguns árabes, e muitos homens-bombas, invadiram e detonaram Damasco em março de 2011. Então, a partir dali começou-se a contar a grande tribulação, aquela tribulação que muitos ainda estão achando que vai acontecer. Não, já foi. Foi ali que começou a primeira grande guerra. Mas eu ia fazer um estudo específico sobre isso. Enfim, um estudo completo a respeito da cidade de Damasco, desde que ela foi fundada há mais de 6.000 anos atrás. Mas eu resolvi que nós não temos tempo, sabe? Quem já aprendeu isso aí, espero que tenha na cabeça isso. Quem não aprendeu, não vai perder tempo tentando aprender isso e talvez deixe de cumprir outras coisas necessárias para que hoje possamos nos manter íntegros, a nosso Pai, nos manter íntegros à verdade, nos manter íntegros até sobre nós mesmos, para nós mesmos, ok? Então eu resolvi fazer esse aqui, devido ao tempo estar bastante, está sendo bastante, vamos dizer, abreviado, e na altura dos acontecimentos globais, nós já temos que estar preparando-nos, para coisas que irão acontecer muito em breve. Eu não vou falar em política, eu não vou falar em geopolítica, eu não vou falar em nada disso. Não vou falar contra ou a favor das eleições brasileiras, porque afinal de contas, o que ocorre aqui, tudo bem, é o que ocorre com a gente. Mas perto do que está ocorrendo em todo o mundo, é apenas uma partícula, do que está acontecendo. Eu sei que tem muita gente por aí que só consegue enxergar o que está acontecendo aqui. Tem gente por aí que não tem a mínima ideia do que está acontecendo com a Europa, tem gente que não tem a mínima ideia do que está acontecendo no próprio Estados Unidos, no Canadá, enfim, em vários países, e na própria China, na própria na Rússia, sabe, sobre essa guerra da Rússia, as pessoas ficam ouvindo televisão e ficam achando que o Putin é o diabo, enfim. Então eu não vou falar sobre nada disso, eu vou dizer que nós estamos bem perto daquele momento que há mais de 30 anos eu prego. Que seria justamente o primeiro estudo que eu ia fazer, agora, seria sobre a cidade de Damasco, para poder comprovar os acontecimentos que o Mashiach coloca, como as primeiras dores. O início da Terceira Guerra Mundial, que ocorreu em março de 2011, os terremotos e tal, que sempre acontecem e agora estão cada vez mais. Porque nós temos que entender que resta muito pouco tempo.
Então o tempo está sendo abreviado em todos os sentidos, né? O sentido do tempo, vocês podem ver que a gente acorda, quando a gente vai ver já é meio-dia, depois já é 6 horas da tarde, aí já é meia-noite, aí já é outro dia. Podemos notar também que... Perdão. Podemos notar também que, ao contrário do que muitos pensam por aí, né? Nós não temos uma visão futura boa. A palavra não nos mostra isso. E se você tiver um pouquinho, né, de discernimento dentro de você e você contar 1 mais 1 do que está acontecendo no mundo inteiro, você vai perceber que nós estamos pertinhos, né, de ocorrer aquilo que uns chamam de Armagedon, outros chamam de entrada do 7º século, né, com o governo do Mashiach, etc. Tá? Para quem realmente conhece, né, eu queria dizer o seguinte: nós entramos agora, né, a questão de 11 dias, para ser exato, nós entramos no 8º mês lunisolar. As profecias, elas não vão cair de acordo com o calendário papal. Elas vão cair de acordo com o calendário que o Pai criou. Se você não sabe qual é esse calendário, eu não posso fazer nada. Entendam que eu estou fazendo esse programa para aqueles que conhecem, para aqueles que já ouviram, para aqueles que talvez estejam meio afastados, para aqueles que talvez estejam quase tropeçando ou se já não tropeçaram. Agora, o ano mundano, ele termina daqui a 2 meses. Um pouquinho menos, né? Porque nós já estamos no dia 3. Então, nós sabemos que no dia 1º nós vamos ter a troca de governo, mas não importa isso. Porque seja como fosse, existe um tempo determinado pelo Pai para que as coisas ocorram. Então, independente de quem vai assumir no dia 1º, as coisas continuam rolando. Agora, para nós não podemos, sabe, achar que em dia 1º de janeiro de 2023, papal pagão, será realmente a entrada para o 7º mil ano. Não. Nós estamos agora no 6º milênio. Sinceramente, eu digo, muito próximos à passagem para o 7º, e eu vou mais longe. Como eu disse, nós entramos há 11 dias no 8º mês lunisolar, o que significa que nós temos pela frente menos que 4 meses para acabar o ano, a menos que não tenha cevada e que nós tenhamos que ter um 13º mês. Mas eu fico pensando, né? Eu não posso ser adivinho, eu não posso ser profeta, eu não posso ser nada disso, porque eu não sou. Então, eu vou mesmo por aquilo que está escrito e por aquilo que o Pai me passa, por aquilo que o Pai me dá certeza, me dá discernimento, por aquilo que o Pai me diz. É isso. Por exemplo, eu sabia que o Lula ia ganhar. Ele tinha que ganhar. Porque se o tempo está sendo abreviado, tem que pôr um cara lá que vai ajudar na manutenção desse calendário aí, que eles, né, dizem que é os Illuminati que fizeram e tal, mas que é o próprio Pai, é o plano do Pai sendo posto em ação. Então vejam bem,
Eu creio mais que nós tenhamos aí quase 4 meses, um pouco menos de 4 meses, para findar este ano. E se nós estivermos realmente em 5.999, como tudo demonstra, nós estaremos entrando então no ano 6.000, que já é o 7º milênio. E nós sabemos que no 7º milênio, Hamashia começa a governar. E para quem sabe, quer dizer, eu não vou nem ficar aqui explicando, porque não é para quem não sabe, nesse momento ele vai ser após, né, logo após 2/3 da humanidade terem perecido, ele vai então ressuscitar. Primeiro ele vai transformar aqueles que estejam vivos e que sejam servos e que sejam justos, ou seja, sejam pessoas que estão fazendo a vontade do Pai, não sejam iníquos. Ser iníquo significa não cumprir a lei, em todos os sentidos. Então, quando os 2/3 estiverem mortos, é que o Mashiach então começa a agir, primeiro ressuscitando, né? Como ele mesmo diz, primeiro os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No sentido de que aqueles que estão vivendo hoje, se morrerem nesse período aí que nós vamos ter muito grave aí, serão os primeiros a serem ressuscitados. Aí depois, aqueles que passarem com vida, eles receberão um novo corpo, um corpo incorruptível. E então ele vai ressuscitar todos aqueles que um dia foram servos de Yahweh. Os demais permanecerão dormindo. E a partir disso, ele vai com esses ressuscitados, que não serão muitos, para o Monte das Oliveiras, de onde poderá se avistar atrás Jerusalém destruída, à frente o Vale de Megido, com os exércitos todos, né, que destruíram Jerusalém, enfim, isso que chamam de Israel, tá? E Hamashia, né, como está escrito, onde ele estiver, nós estaremos, sim. Iremos atacar, juntamente com ele, esse exército, que na palavra diz que são 200 milhões de soldados. E lá está escrito que um derrubará 5, dois derrubarão 15, 3. Se vocês verem a profecia, vocês vão ver que é uma conta meio complicada, né? Porque ela não é uma conta exponencial. Ela é uma conta assim, tipo, 3 não equivale a 15, porque 1 equivale a 5. 3 já equivale a 50. Mas eu sei que esses 200 milhões de soldados vão ser mortos e que o sangue deles, nessa planície, né, nesse vale, irá alcançar até o joelho dos homens. Entende? A profundidade do sangue que vai jorrar. Tá? E eles não serão enterrados nem nada, né, vão ficar ali, as aves vão se banquetear, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né, no grande banquete de Arro, no dia de sua ira, né? E o restante que estiver ali, que for ressuscitado, vai seguir com o Mashiach para poder restaurar juntamente com ele todas as coisas, para poder
discutir, vamos dizer assim, e explicar para os que sobreviverem, mas que sejam das nações, não foram ressuscitados em receber o corpo incorruptível, ensinarmos as regras do reino. Porque não é que nem os partidos políticos, que ou eles são de direita ou de esquerda, ou eles são, enfim, não. É imperialismo, onde todos irão seguir os postos, as hierarquias, e vão cumprir a lei. Esses que ficarem vivos e ficarem nas ações, não. Esses aí não tem mais chance, mas os filhos deles terão. Então, com certeza seremos enviados, né, novamente às nações para podermos estar explicando a funcionabilidade do reino. Já não mais pregando a respeito da herança, a respeito da promessa, mas sim pregando a respeito de como funciona e como se deve se portar alguém que seja do povo. Por quê? Porque muitos daqueles que nascerão acabarão se tornando povo. Mas aqueles que ficarem vivos das nações, ou seja, o restante todo vai estar morto, os que ficarem vivos das nações, não estou falando de quem é Yashuru, mas vive aqui no Brasil mesmo, ou em qualquer outro lugar. Eu estou falando aqueles mundanos, aqueles das nações, os idólatras, os mentirosos, enfim, todos aqueles. Os que sobrarem vivos, que serão muito poucos, habitarão as nações, que inclusive terão, né, que subir até Jerusalém de ano em ano na festa dos tabernáculos. Porque o país que não fizer isso vai padecer fome, né? Porque está escrito que não choverá sobre aquele país, naquela terra. Ok? Mas vamos falar agora do que interessa. Eu tenho observado entre as pessoas que estudam comigo, as que estudaram e outras que estão aí falando besteira, eu tenho percebido que não existe para elas assim uma... a coisa está aí. Bom, para mim a coisa está aí desde o dia que eu descobri a coisa, que o Pai me mostrou a coisa. Desde então eu procuro viver como se o dia seguinte fosse o dia. Aqueles que descartaram manter-se na linha, descartaram serem assíduos perante o Pai, com certeza vai ser difícil para eles. Porque eu venho pensando no que eu devo fazer com a ajuda do meu pai Yahu, né, e não meu pai carnal, há 30 anos, 30 e poucos anos, principalmente nos últimos anos, que o Pai tem me dado mais entendimento, mais discernimento, e eu tenho visto as coisas acontecendo e estou fazendo as somas, né, de 1 mais 1 igual, né? Coisa que eu não vejo em quase ninguém. A grande maioria, a resposta é: eu não sei, não estou sabendo disso, não estou sabendo daquilo. E o pior, até entre aqueles que eu diria que foram chamados. Mas não tem mais tempo. Lembre-se, se você foi chamado, se você conhece a verdade, ou um pouquinho dela, porque senão você não teria largado, ainda dá tempo de voltar e correr. Agora, se você
ficar naquela de, eu vou esperar ver o que o pai vai mandar eu fazer. Ele não vai te mandar fazer nada, ele vai deixar você morrer. Não se esqueçam, muitos chamados, poucos escolhidos. Você já parou para pensar meia hora? O que você vai fazer? Como você vai se defender? Sabe, eu sinto que aqui onde eu estou morando é um lugar bastante tranquilo, é um lugar assim meio difícil, né, de haver muita confusão. O próprio filho do dono daqui onde eu estou, tem uma casa enorme aqui perto, ele conversou comigo hoje, que eu fiz a pergunta para ele, e eu senti que ele disse a mesma coisa. Ele falou, olha, aqui, nessa região, tem muito coronel, cheio da grana. E eles têm um monte de empregados, e cada empregado é um pistoleiro. Então, MST, esse povo todo vir invadir aqui, é quase impossível. Mas veja, eu não estou falando só do MST, né? Eu não estou falando só de Brasil. E quando começar a explodir bomba, será que nenhuma pode cair aqui? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que estar preparados para o pior. Porque senão, nós vamos entrar naquele rol, né, daqueles que, né, serão achados, né, assim, como se fossem pegos por um ladrão, né? Aconteceu, né? Então, para não termos esse susto, ou para não ficarmos que nem barata tonta, né, no dia, eu penso que vocês deveriam já ir pensando, já ir ajuntando as coisas necessárias para que você possa sobreviver. Não só fugir, né, por exemplo, dos religiosos que vão querer te matar, não só fugir de governos, exércitos, não, as bombas também, os acidentes, né, climáticos na Terra. Vocês podem ver que cada dia está acontecendo em um país, ser invadido pelo mar, ou uma ventania, ou tufão. Os Estados Unidos está lá com aquela bomba que ele tem no centro dele para ser detonada, que é o vulcão, né, de Wellington. As fendas estão se alargando tremendamente, eles estão achando que a Flórida vai virar uma ilha. E o Putin irá jogar bombas muito poderosas lá, porque ele é o rei do sul. Então, eu falei pro rapaz aqui, nós vamos sentar e conversar, porque eu não estou preocupado só com quem vai entrar aqui, ou quem vai querer entrar. A minha preocupação maior não é essa. A minha preocupação maior é cair uma bomba aqui pertinho. E aí? Você já pensou na possibilidade disso ocorrer perto de você? Esse vai ser... Eu não vou, por enquanto, mexer com aquela coisa da cidade, né, de Damasco, até que eu perceba, ou o pai me diga, né, claro, que ainda temos tempo. Aí eu vou retornar àquele assunto. Mas aqui para frente, o meu recado diário vai ser sempre recordando para vocês o que é necessário para que você sobreviva.
embora eu já tenha passado bastante vídeos do Júlio para vocês, né? Mas numa visão, porque o Júlio é ateu, então numa visão de quem tem fé e de quem, quer dizer, quem recebeu a fé, né? Porque a fé não é nossa, de quem tem Yahweh como pai, como que ele deve agir? Relembrando que o Mashiach, nos últimos dias que esteve aqui, ele disse: agora quem não tem uma espada, troque pela sua capa exterior, que era a roupa mais valiosa que eles tinham, né? Espada. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Talvez amanhã eu venha com a segunda parte. Tá bom?